pessoal, tudo jóia? Sou eu, o Dani. Eu venho aqui para perguntar sobre ele. E é Jesus, né? Para que você também possa entender e crer. Essa semana nós vamos falar sobre igreja e religião. Eu não entendia esse negócio direito, sabe? Eu sempre achei, assim, que religião era aquela matéria que a gente tinha lá na escola, sabe? Era bem legal, eu gostava, assim, bastante, porque a gente na matéria, né, quando tem na aula, a gente pode fazer, assim, umas coisas diferentes, sabe? A gente pode cantar, a gente pode ouvir historinhas, mas às vezes é chato. E eu nem sempre gostava do professor. Daí eu também achava, né, que igreja era assim aquele prédio bem grande, que tem aquelas luzes coloridas e janelas e sabe, eu tenho uma tia, né, ela gosta muito de entrar em tudo e qualquer igreja. Quando a gente vai viajar, ela entra em todas as igrejas e ela diz assim, olha, tem que entrar pra conhecer, né? Aí, gente, tem algumas igrejas, assim, com estátuas, algumas igrejas que tem sinos, eu gosto dessa com sinos, e tem aquelas igrejas, sabe, com aquelas janelas coloridas, sabe, que às vezes faz uns desenhos, assim, bonito, né, o sol bate e tal, e aí fica aquele negócio no chão colorido, aí eu gosto muito, né, eu gosto também da minha igreja, ela não é tão grande assim não, né, mas ela tem uma quadra de esportes e a gente pode jogar futebol depois do culto. Ai, a gente vai lá e a gente chuta as bolas e a gente brinca, é tão legal. Mas daí o tio Júnior falou que a Bíblia diz que nós somos igreja. Pera, eu acho que eu fiquei meio confuso. Eu não tenho nenhum sino na minha cabeça. Eu nem tenho porta para as pessoas entrarem. Eu nem sou feito de tijolo. Ai. E o tio Júnior, ele também falou que religião não é nenhuma matéria da escola, não. Mas na verdade é todas aquelas coisas que nós acreditamos, sabe? E como isso faz a gente ser assim como a gente é, o que a gente acredita. Ai, nossa, eu achei que era assim, porque eu nasci, que eu era desse jeito, porque eu era uma ovelhinha, e não porque eu acreditava assim, né? Eu acredito no homem do saco. É aquele homem que vem pegar as ovelhinhas que estão fora do cercado, sabe? E aí, ele tosa as ovelhinhas e elas ficam sem pelo, peladinhas. E ele vende o nosso pelo pra fazer peruca. Ai, não sei se é isso que o tio Gino tava falando, né? Assim, sobre acreditar. Mas, eu fico com medo do homem do saco. Tem um monte de coisa que eu não entendo não, viu, gente? Um monte. Por isso que é importante a gente, assim, aprender com alguém que sabe do assunto, né? Com alguém que conhece, assim, a verdade, né? Eu já aprendi que a verdade está lá na Bíblia, sabe, gente? Bom, então hoje nós vamos aprender com o tio Júnior o que a Bíblia nos diz sobre a igreja e religião. Bora lá, pessoal! Olá, galerinha! Como vocês estão? Continuam mascarados e desinfetados? Bom, vocês já sabem, né? Eu sou o tio Júnior. E hoje é o início de uma nova série de estudos chamada A Fantástica Igreja de Jesus. Assim como o Dani, muita gente se confunde ou não entende muito bem o verdadeiro significado de igreja e religião. Por isso é importante olharmos para a palavra de Deus para entendermos de fato o que Jesus nos ensina. Vocês já aprenderam por diversas vezes que quando nós nos tornamos cristãos, Jesus habita em nós
e por isso nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, lá no final do capítulo 6, nós podemos ler: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. A igreja, ela não é um lugar, um prédio bonito com pessoas reunidas que gostam de cantar. A igreja, ela é cada um de nós. São os nossos pés, andando em direção às pessoas que não conhecem a Jesus. São as nossas mãos, amparando aquele que está doente. Os nossos ouvidos, atentos aos aflitos. Os nossos recursos, ajudando o necessitado. A nossa voz, encorajando quem está triste. E o nosso abraço, confortando os que choram. Enfim, nossa atitude de amar sem parar. Olha, duas coisas importantes aqui. Primeiro, precisamos convidar Jesus em nossas vidas. Reconhecer que nós fazemos coisas erradas, que muitas vezes essas coisas nos deixam bem longe de Deus. E que muitas vezes também nós queremos ser o Deus de nós mesmos, fazendo as coisas e as vontades do nosso jeito. Quando nós convidamos Jesus para a nossa vida, dizemos a Ele: seja feita a sua vontade e não a nossa. Dizemos: Jesus, venha ser o Senhor, o dono da nossa vida. Como o texto da carta nos lembra, nós somos comprados por Deus por um preço bem alto, viu? Foi a morte de Jesus na cruz. Esse foi o preço para o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das coisas erradas. Quando fazemos isso, então, nós convidamos Jesus para estar na nossa vida, de fato nos tornamos templo do Espírito Santo. E a segunda coisa importante é que então nós devemos viver como igreja. Na mesma carta aos Coríntios, agora, lá no capítulo 12, nós podemos aprender que não estamos sós. Não. Que nós fazemos parte, na verdade, de um corpo, de uma família, onde Jesus, ele é o principal, é o responsável por tudo. Onde cada um de nós, então, nós temos uma tarefa, com os nossos dons, os nossos talentos, onde juntos nós vivemos para servir e amar as pessoas. E juntos devemos sempre contar para as pessoas ao nosso redor sobre Deus e sobre o seu reino. Cada um de nós, como templo do Espírito Santo, juntos sendo a igreja de Jesus, em ação, palavras e coração. Apesar da nossa humanidade, dos nossos erros, dos nossos pecados, juntos somos a igreja de Jesus e é muito bom estarmos juntos. Pode ser num prédio grande, num sítio, na casa da praia ou até na nossa própria casa. Nós temos alegria em estar juntos. Queremos estar juntos uns com os outros. Porque aí nós podemos aprender, dividir a nossa experiência de vida, nos alegrar, chorar. Sabe, eu pensei no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Um lugar mágico e misterioso onde muitas crianças e até adultos queriam entrar e queriam estar. Lá no filme, o dono da fábrica, como é o nome dele? Willy Wonka. Ele tem um plano secreto para escolher o sucessor dele. Daí ele esconde em 5 barras de chocolate espalhadas pelo mundo todo cupons dourados que levariam os premiados para estar dentro dessa fábrica tão espetacular. Lá, cada criança, da mais rica e mimada até
O garoto mais pobre, que era o protagonista da história, o Charlie, eles passariam por um tempo juntos ali, podendo desfrutar de todas as delícias daquele lugar. Ai, imagine só. Ai, era um lugar tão perfeito e maravilhoso. Essa história, ela me fez lembrar de fato que a igreja, ele é um lugar perfeito, cheio de pessoas imperfeitas. Lá no filme, é muito nítido como, ao longo da história, os defeitos de cada criança, eles vão aparecendo. Uma é egoísta. A outra criança é glutona, come tudo. Outra abandona. Outra ainda é mimada e assim por diante. Quando estamos em igreja, não é tão diferente assim, sabia? As nossas imperfeições, elas também acabam aparecendo. Mas apesar de nós, a igreja de Jesus, ela cresce porque é Jesus que é o mais importante. É importante de tudo, acima de tudo, Ele quem nos ensina a viver o modo certo, onde Deus é visto em nós. Já pensou nisso? As crianças do filme passaram pela fábrica e vivenciaram altas aventuras em busca de sonhos e chocolates. Mas na fantástica igreja de Jesus, nós seguimos em direção ao alvo final, onde o prêmio da vitória é uma nova vida em Jesus. Sabia que foram as pessoas fora da igreja que começaram a chamar os seguidores de Jesus cristãos? É verdade. Eles viam como as pessoas se comportavam, como elas tratavam umas às outras, como elas tratavam e ajudavam os seus vizinhos. As pessoas estavam de olho. E aí eles diziam para os outros, eles se comportam como pequenos cristos? Eles até se parecem com ele em suas atitudes e palavras. Eles são cristãos. E você? Será que você se parece com Cristo? Gente, eu olho assim pro espelho e eu vejo eu mesmo. Euzinho. Eu não tô nadinha parecido com Jesus. Nem barba eu tenho. Será que o tio Júlio estava falando de se parecer assim por dentro? Ele falou sobre as nossas atitudes, né? E o jeito que a gente faz as coisas, do que a gente fala. Sabe, outro dia lá na escola, tinha uma ovelhinha nova, né? Ela tava sozinha e não tinha nenhum amigo, imagine só. Ai, lá na hora do lanche, eu vi que ela ficou sozinha, né? Ela tava até meio triste, assim. Eu tava com os meus amigos brincando, né? Mas quando eu vi, eu pensei, puxa, deve ser tão chato, né? Ai, o que será que Jesus faria numa situação dessa? Eu pensei aí eu achei assim que Jesus ia lá falar com ela, né? Acho que Jesus ia fazer isso, né? Então eu fui e eu falei assim, oi, eu sou o Dani. Você quer vir brincar com a gente? Nossa, ela deu um maior sorriso e disse que sim. Daí a gente foi brincar e foi tão legal. Ai, o nome dela é Olivia. Ela veio de uma outra cidade, sabe? Ai, eu acabei descobrindo também que ela mora bem pertinho da minha casa. Daí eu convidei ela pra vir brincar aqui. Ai, vai ser tão legal. Eu acho que deve ser isso, né? Esse deve ser um jeito de ser igreja. Bem prático. Muito bem, Dani. Sim, essa é uma ótima maneira de ser igreja, onde quer que você esteja. Nós precisamos sempre estar atentos e podemos nos perguntar o que Jesus faria. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, aprendemos que somos como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Essa é a
a Igreja de Jesus. Você e eu juntos neste mundo, espalhando este bom e agradável perfume. Agora, quanto à religião. Muita gente pensa que religião é uma lista de regras a seguir. Uma lista do pode e não pode, que são seguidas por aqueles que acreditam em um certo ensinamento ou que seguem uma certa pessoa. As pessoas hoje em dia pensam que religião impede a nossa liberdade de ser quem a gente quer ser. E hoje em dia, muita gente fica até contra a religião por conta disso, sabia? Sabe, na época de Jesus, as coisas não eram tão diferentes assim. Talvez a maior diferença é que as pessoas naquela época sentiam a necessidade de serem religiosas, de acreditarem ou seguirem algo. Mas era tão difícil. As regras da religiosidade eram bastante pesadas, até com castigos para quem não cumprissem as coisas direito. Muita gente então estava cansada naquela época. Eles queriam seguir a Deus, mas não conseguiam. Era tão difícil. Jesus, porém, veio para mudar este entendimento e ensinar um jeito simples de viver e amar a Deus. Em Mateus, no capítulo 11, versos 28 a 30, Jesus fala a uma multidão e ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo a vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre você é leve. Aquelas pessoas, elas viviam como se carregassem uma mochila bem pesada, cheia de pedras, sempre cansadas e desanimadas, com as costas e as pernas doendo de carregar o peso. Jesus nos ensina que não é isso que Deus quer para nós. Ele quer segurar a nossa mochila pesada e quer nos dar um outro tipo de mochila, uma bem mais leve e muito mais fácil de carregar. Jesus, Ele é nosso amigo. Ele não quer nos ver cansados, desanimados ou tristes por causa da nossa religião. Ele quer nos ensinar a viver de uma maneira leve, livre e gostosa. Ele quer andar ao nosso lado e quer carregar tudo o que é pesado para nós. Da mesma maneira, sabe, que os nossos pais nos ajudam carregando as caixas pesadas, o material escolar, às vezes aqueles brinquedos grandes, pratos de comida. Jesus nos convida a viver uma vida simples e feliz. Desta forma, outras pessoas vão se empolgar e vão querer também andar com Jesus igual a você. Agora, segue aí o desafio para esta semana. Vamos tirar da mochila aquilo que está pesado. Eu quero que você escolha alguns livros que você tenha na sua casa. Você vai pegar um pedaço de papel e vai escrever neste pedaço alguma preocupação sua, talvez algo que te deixou triste, uma situação difícil que está acontecendo com você, um medo. Pode ser mais de uma coisa, em vários papéis diferentes. Aí você vai pegar cada papel e colocar dentro de um dos livros. E você vai colocar todos esses livros, então, dentro da mochila e colocar a mochila nas suas costas. Aí, junto com os seus pais, você vai orar e vai entregar tudo isso para Jesus. Com uma maneira de simbolizar, durante a sua oração, eu quero que você tire a mochila das costas e entregue tudo para Ele.
Jesus está ao seu lado e Ele quer te ajudar a caminhar com mais leveza. É verdade. E o versículo para você memorizar esta semana está em Mateus, no capítulo 11, verso 30, só um verso. Diz assim: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Decora lá, hein? Eu vou ficando por aqui então. E não se esqueça, há sempre um espaço para uma história. E uma história em um espaço. Crie espaço para as suas histórias. Um grande abraço para vocês todos. Fiquem com Deus e tenham uma semana excelente. Até a próxima, pessoal. E como eles dizem por aqui, Slan!